Eu sou Marcelo Bates e quero falar um pouco hoje sobre um assunto um pouco diferente. Antes eu vou me apresentar. Eu sou músico e compositor no trabalho independente que se chama Bates, é uma banda de trabalho nacional, né? Música de repertório nacional, sou compositor. E eu também sou agricultor, tenho um sítio em Minas, uma roça em Minas, que eu cultivo orgânico, trabalho com sistemas agroflorestais, agricultura sintrópica, tudo envolvido. Beleza, são as coisas que amo fazer. Então, galera, eu também sou meliponicultor, né? E a meliponicultura é o criador de abelhas nativas, protege abelhas nativas, né? Na maioria das vezes. Eu conheci as abelhas nativas nos anos 80, com meus tios, com meu pai. E a gente tinha abelhas nativas, como a jataís, né? Meu tio criava abelhas e protegia. Nas regiões da roça hoje em dia, de trechos de roça aqui na zona da Mata Mineira, a gente não vê mais abelhas nativas como antes. E foi o que eu descobri em 2013. Em 2013, eu sempre vivendo entre o Rio de Janeiro e Minas, né, que eu sempre fiz esse intercâmbio desde 1996, que foi quando eu fui para o Rio de Janeiro, para trabalhar com música independente, para criar um trabalho autoral. E detalhe é o seguinte, mas só em 2013 que eu fui notar o que estava realmente acontecendo, porque eu notei que sumiram as abelhas nativas das plantas nossas aqui da roça. Eu notei nas flores de um pé de araçá que eu tenho ali, que ele não estava muito florido, mas ele não tinha abelhas coletando pólen, néctar, nada disso. Eu achei estranho, eu falei, poxa, eu vou arrumar uma colônia de jataís, que meu pai sempre teve aqui, e vou colocar aqui embaixo desse pé de araçá. Ah, mas aí começou o problema. Todos os locais na vizinhança aqui que tinham essas abelhas, elas não estavam sendo encontradas mais. Eu procurei nos muros, que normalmente elas fazem aquele pito de cera pequenininho, né? Tanto as abelhas mirins, as iraís, a jataís mesmo, que é uma abelha que eu sou apaixonado por ela, é a jataí. É uma abelha que tem um mel medicinal maravilhoso, faz um trabalho de polinização maravilhoso, riquíssimo, ela poliniza ervas medicinais. Então, eu venho aprendendo cada vez mais sobre ervas medicinais com as abelhas jataís. É normal eu estar andando num trecho de mata, em alguma floresta, e ver quando eu vejo alguma jataí, né? Principalmente na minha área, porque não tinha, agora tem, porque a gente voltou a trazê-las para cá, com os plantios. Uma das coisas que trazem as abelhas para perto da gente são os plantios para elas. São as flores que atraem elas. Isso, a gente precisa de plantar. Eu notei que em 2013 não tinha mais essas abelhas por aqui. E aí comecei um trabalho de plantar para elas. Comecei em 2013. Foi muito, muito, muito bacana. E eu falei, não sei quando vou conseguir trazê-las novamente, mas rapidamente eu consegui capturar uma colônia e aí comecei a capturar de regiões diferentes, aqui próximo mesmo, de outros lugares, para melhoramento genético dessas espécies também que estão aqui. Detalhe que, poxa, com os plantios de plantas de floradas específicas de tempos em tempos, eu consegui fazer com que elas voltassem novamente. Então, nisso, atrelado a cultivos orgânicos, que com a quantidade de pesticidas que vem aparecendo nas plantações, e em todos os alimentos que a gente vem comendo praticamente, e no solo, né, que é muito utilizada a capina química, que foi outra coisa que eu não estava sabendo também. Eu sabia que utilizavam uma capina química, sim, eu sabia. Eu já estava sabendo, mas eu não sabia que era tão sério, e eu fui descobrir em 2013, que a situação do solo, das nossas águas, que vão secando, desmatamento, excesso de plantios de eucalipto, que vão desidratando também a terra, entendeu? E a terra precisa das matas, ela precisa de árvores nativas diferentes, né? Então comecei a plantar essas árvores nativas também e já vem iniciando os processos. Só que tem um detalhe, esse processo não adiantaria em nada se não envolvesse outras pessoas, vizinhos, amigos. Eu notei que se eu ficar sozinho plantando meus cultivos orgânicos e criando abelhas, mas o vizinho utilizar de pesticidas e tudo, ou qualquer um outro produto químico, as minhas abelhas também não vão conseguir ir muito adiante. Então, é um trabalho lento, é um trabalho que eu fiquei pensando, gente, eu não sei como começar isso, mas eu preciso começar. E comecei, e quando eu fui vendo, aos poucos as pessoas também vão se envolvendo e vêm se envolvendo cada vez mais. Ainda somos muito pequenos, mas a gente continua a evoluir. Isso é uma conquista muito grande para a gente. Então, agora numa área que a gente não tinha abelhas, então numa área que a gente não tinha abelhas em 2013 nenhuma, agora a gente já tem aqui praticamente centenas de colônias envolvendo vizinhos também, que já plantam também, criam suas abelhas sem ter que dar nenhuma alimentação artificial. Isso é fantástico, porque temos flores, entendeu? Então, detalhe, o que acontece? Eu notei que não adianta ser só apenas meliponicultor, não resolve. Ser apenas meliponicultor não adianta. Existem várias categorias de meliponicultores. Eu conheço meliponicultor que é preservacionista, tem meliponicultor também que não preserva nada, que não planta nada, mesmo tendo áreas para plantios.
Esses eu acho que são terríveis, são piores, porque só criam abelhas para vender e tal, e não plantam nada, não divulgam a importância que são as abelhas para a polinização, porque muita gente pensa em abelha só mel, né? É ferrão e mel quando se trata de abelhas, mais nada. Mas o nosso desconhecimento, a nossa desinformação sobre abelhas nativas, ele é gigante, é incrível isso. Então nós precisamos de informar as pessoas. O que aconteceu? As pessoas vêm aqui no sítio, vêm aqui na roça, andam aí no café comigo, observam o café pequeno ainda, mas de cultivo orgânico, que venho cuidando já desses 6 anos, e assim, sem nenhum tratamento químico, nem para o solo, nem para nada, mas o solo sempre coberto, entendeu? E o detalhe é o seguinte, as pessoas perguntam, cara, o que você faz? Agrofloresta? Você faz o que? Agricultura sintrópica? Mas você é meliponicultor? Que trabalho é esse? Gente, as pessoas já me perguntam há um bom tempo que tipo de trabalho é esse. E assim, eu venho já estudando, até um amigo meu comentou comigo, poxa cara, as pessoas perguntam que trabalho que a gente está fazendo é agrofloresta. Infelizmente tenho visitado áreas de agrofloresta, de cultivos orgânicos e não vejo nenhuma prioridade com abelhas nativas. É incrível. É incrível como a gente não vê deixarem madeiras, árvores, troncos, ocos, para que as abelhas abriguem, vivam ali. Você pode chegar num sistema agroflorestal e perguntar, vem cá, tem abelhas aqui nativas aonde? Vocês criam, vocês cuidam, vocês conhecem as espécies? Vocês sabem a importância de determinadas espécies para as nossas polinizações, para as nossas matas? A importância delas aqui, porque aqui tudo bem, não se utiliza pesticidas e tal, só que vem cá, e os abrigos para elas estão permanecendo? Como são feitas podas? Gente, é muito sério, porque olha só, muitas e muitas podas são realizadas no momento em que os botões estão prestes a florir, porque é onde a planta tem mais nutrição. Isso vai para o solo para nutrir a cultura, para nutrir a planta que está sendo cultivada naquela área, entendeu? Então, assim, não existe uma prioridade com polinizadores. Venho pensando já há alguns tempos o que fazer, o que criar, dar um nome a isso. Sim, foi a ideia que eu tive. Acabei tendo essa ideia e, assim, de criar um nome que relacionasse tudo isso, que envolvesse todo esse sistema. E o nome que eu consegui chegar até ele chama-se polinissimbicultura. A polinissimbicultura, ela envolve polinizar pessoas também. Tem um compromisso muito grande com as abelhas nativas. A nossa ideia, a nossa base são elas, porque a gente sabe que de que adianta você ter um sistema agroflorestal ou um sistema de cultivos orgânicos, mas não ter como prioridade as abelhas nativas. Você vive da floresta. O seu cultivo ele é na base da floresta. É igual eu cheguei para um amigo e falei, cara, muito linda a sua área, você faz um trabalho lindo de cultivos orgânicos, maravilhoso, mas você precisa ter as abelhas aqui, porque você já está ilhado nesse sistema, e em volta são só monoculturas, que já não tem as abelhas nativas, e aqui dentro, se elas não conseguem se abrigar por causa de uma poda feita em determinada época, o corte da árvore, dos galhos mantidos ali, mas não tem a lembrança que precisa dos polinizadores, você não vai ter abrigo deles aqui. Então, assim, é bem comum em sistemas, visitarmos sistemas agroflorestais e não ver as abelhas nas flores. E isso é muito triste, porque a gente precisa delas para que a floresta aconteça, tá certo? É muito também comum você conversar com, estar dentro do sistema agroflorestal e a pessoa já está com o facão ali, cortando isso, cortando aquilo, tal. Mas eu falo, poxa, amigo, agora vai abrir botões de flores, não faça poda, porque vai alimentar, isso vai alimentar as abelhas e os polinizadores que vão vir, os beija-flores precisam disso. Mas a pessoa fala, não, mas é a hora que ele tem mais nutrição para o meu cultivo. Aí não adianta. A gente tem que pensar no todo. A gente tem que parar com essa ideia de pensar só no bem-estar humano. A gente tem que correr atrás, galera, de cuidar da natureza mesmo. A gente tem uma Então, urgência pessoal, hoje é quanto a dia 3 isso, de tá maio. certo? Imaginem vocês que numa época dessa, num sistema simples agroflorestal, essas plantas já estariam todas podadas. Esses margaridões aqui, ó, que vocês estão vendo aí, ó, todos, já estariam cortados para nutrir ou um pé de café, uma bananeira, por aí vai, um abacateiro, entende? Então, assim, gente, é muito sério isso. E olha lá, ó, os botões. É a época que a planta tem mais nutrição, mas a gente precisa de cuidar dos polinizadores. Eles estão vindo aqui daqui a pouco e vão ter poucas floradas nessa época. E já vai estar chegando. A gente tem muito margaridão plantado aqui e a gente sempre deixa. Uns 3, 4 meses atrás foi feita a poda. E a gente usa sempre. Não falta para ninguém não. Na verdade, a fartura para todo mundo, tá certo? Mas a gente tem que lembrar principalmente desses polinizadores. Nossas abelhas nativas vêm sofrendo muito com essa ausência
de fontes de alimento que normalmente a gente faz só por bel prazer ou pensando só naquele cultivo, naquela cultura, tá certo? Então, assim, é hora, galera, da gente lembrar, mais do que nunca, lembrar que precisamos deixar para eles, os polinizadores, tá certo? À noite os morcegos vêm, os polinizadores também. Então, amigos, e a polinicultura, ela é extremamente importante estar presente dentro da gente mesmo, dentro de nossas vidas. Você pode estar na cidade grande, seja onde for, mas você sabe a importância de você ter que almoçar daqui a pouco um alimento de qualidade, entendeu? E essa preocupação a gente precisa passar, repassar às pessoas. E a importância de quem polinizou isso, tá certo? As plantas nativas atraem as abelhas. É isso, ela atrai as abelhas nativas, que são as polinizadoras oficiais dela. A polinicultura, ela preocupa em polinização das nossas abelhas, que é o trabalho mais importante dela. O mais importante não é o mel. Muita gente acha que é o mel que é importante, né? Mas é para o lance humano, né? É para a preocupação, o bem-estar humano, mais uma vez, né? Só que não, a nossa prioridade agora é primeiramente a natureza, os polinizadores de nossas florestas que estão morrendo, tá certo? E o detalhe é o seguinte, precisamos também polinizar pessoas. A polinicultura fala disso. E as simbioses, esse símbolo é de simbioses, são todos os outros seres envolvidos. Ainda tem gente que mata a lagartixa, gente, que está na tampa do telhado da caixa. À noite está lá a lagartixa caçando e o cara já matou ela antes. É terrível isso. Como matar a lagartixa? Para quê? Matam as pererecas que dormem durante o dia inteiro e saem à noite para caçar gafanhotos, grilos, aranhas. Tá entendendo? Então, assim, a gente precisa ter preocupação. Que quando vai montar um meliponário, a gente não está trazendo só as abelhas para aqui, para viver com a gente. Estão trazendo outros seres que vão vir associados. Os pássaros vêm atrás também. Você plantando as árvores que atraem as abelhas, vão atrair os pássaros. Com certeza, isso é fato. Foi o que aconteceu aqui. E aí começa a acontecer, aí começa a haver um mínimo equilíbrio, entendeu? Aí você já começa a ter um mínimo controle da situação do que está acontecendo. Você começa a observar que um passarinho que come muita abelha, ele já não come mais, ele vem come frutas, ele caça uma outra fonte, tem muito inseto, tem muito gafanhoto, tem lagartas, e aí eu não vejo eles pegando as abelhas. Aqui em casa mesmo eu nunca vi, nem a alma de gato, que elas são frequentadoras daqui, que tinham sumido também, né? Voltaram a aparecer, mas eu nunca vi elas pegando mandaçaia, entendeu? Elas não as vejo pegando melíponas. Agora por quê? Tem muita lagarta, tem muito mandruvá, elas vão caçando, vão pegando, vão tendo fontes de proteína para elas. A galera aqui tá, tô vendo aqui um mamão lindo também, ó. Tem um pé de mamão aqui. Não, e lembrando também que alguns cultivos orgânicos, alguns sistemas agroflorestais, você chega lá, tem pé de nim indiano, entendeu? E é uma planta assim, por falta de consciência das pessoas, é uma planta que tem um pólen tóxico para abelhas nativas, mas e quem se lembra disso? Isso é muito grave, gente. Pô, então assim, você chega, há pouco tempo tive num outro sítio de um amigo meu, cultivos orgânicos. Falei, cara, isso aqui é um pé de nim, entendeu? Nim indiano. Caramba. E sinceramente, gente, no atual sistema que vivemos, nós temos a obrigação de pensar algo maior. O nome é grande, né? Polinicultura, mas o significado dela também é muito grande, ele é gigante. E precisamos de todos. Uma pessoa sozinha não consegue fazer nada. Você sozinho com um sistema agroflorestal e um sistema de cultivo, ou criando meia dúzia de abelhas numa caixa, vai ser muito complicado. Nós precisamos de todos. A gente precisa de envolver e ter conhecimento. Imagine vocês que tem um trecho ali do café que eu precisava de limpar ele, e tem várias árvores que eu precisava de fazer poda, mas assim, há uns 30 dias atrás isso não era possível, porque estava cheio de ninho de passarinhos. Os passarinhos estavam se reproduzindo. Ou seja, tinha muitos filhotes de coleirinho, entre outros passarinhos pequenos, silvestres, vários. Então, o que ia acontecer? Se eu passo uma roçadeira para limpar ou faço podas, eu ia estar matando os passarinhos. Então, eu esperei passar esse período. Passou 20 dias, eles já tinham saído do ninho e já não ia ter choca mais. Aí foi o período que eu peguei e aproveitei para poder ir fazer a minha poda. Já estou fazendo a poda agora. Não há mais problema algum. Entendeu? Então, assim, a gente precisa observar, saber observar. É aquilo que eu falo sempre, o umbigo da bananeira. O pessoal corta o umbigo da bananeira, eu sempre falo isso, corta o umbigo da bananeira, mas tira a fonte das arapuás. Aí vai lá no quintal, estão os pés de cítricas sendo cortados, devastados pelas arapuás. Estão tirando as fontes de alimento delas, entendeu? Você vai ali, tá pensando só no cacho de banana, mais nada. É o cacho de banana que tem que crescer e nada mais.
Entendeu? Você vê os canais rurais de TV, eles explicam isso, ensinam isso, educam isso. Isso é muito grave. Então, assim, a gente precisa de deixar mais o umbigo da bananeira para que os outros beija-flores se alimentem, para que as abelhas nativas se alimentem. E também, nós temos nosso tempo. Daqui a pouco o cacho vai chegar para a gente. Pode atrasar um pouquinho, mas ele é nosso. Ele vai crescer do mesmo jeito. Para que essa pressa toda e tirar a fonte alimentar de outros seres? Beleza, a tarde está linda. Está acontecendo. Plantar é o melhor caminho. Pensar nas abelhas, nos polinizadores, envolver as pessoas. Quem procura a gente, leva a semente, você doa a semente, você explica como planta, tá certo? É isso. E eu agradeço a todos que estão aqui. Cada dia vem aparecendo mais pessoas seguindo o canal. Eu fico muito feliz com isso. Já notaram que eu não fico pedindo para se inscrever, eu não quero isso, mas eu sou muito grato a cada um que chegou aqui e me acompanha em tudo que está acontecendo, tá certo? Agradeço aos meus amigos, meus vizinhos, as pessoas que estão comprometidas aí. Sem querer, elas já estão notando, tem gente que nem cria abelha e já é um protetor, ele é um polinicibicultor. Isso. Tem pessoas que não criam abelha, não tem nenhuma abelha na caixinha e já planta, deixa para as abelhas, deixa para a natureza. Essa pessoa já está ajudando a água, o solo da cidade, está ajudando a cidade, aquele município. A ideia parece muito vaga ou utópica, muito pequena, mas não, ela é gigante. Se você botar isso em prática, onde você mora, e você melhorar a tua rua, melhorar seu bairro, melhorar seu município, daqui a pouco mais pessoas informadas e todo mundo falando a mesma língua vai ficar fácil. E vai ficar fácil colocar alguém também numa prefeitura, né? Imagina, você coloca alguém numa prefeitura, seja um prefeito, seja um vereador, seja o que for. A política tá essa doença que a gente vê, esse problema sério que está aí. Cada vez mais gente ambiciosa, mais gente querendo poder. E não precisa muito para ser feliz, não. As pessoas se iludiram. Alguém está vendendo um sonho americano para alguém, sei lá o quê. Alguma coisa está acontecendo assim. Mas observem, o caminho é mais simples e todo mundo precisa se alimentar. Todo mundo precisa comer daqui a pouco. Daqui a pouco é a hora do almoço, é a hora do café, é a hora do jantar. Não é verdade? Aí você senta na mesa de um restaurante, o que, é que você está comendo lá? Você não sabe. A comida vem rica em pesticidas e até a água agora, né? Que a gente ficou sabendo, saiu uma pesquisa aí, ó, sobre a água, que está com agrotóxicos em vários municípios do país todo. Tem aí as pesquisas para a gente localizar a quantidade de glifosato, entre outros pesticidas que estão presentes na nossa água. Tá certo? Então, gente, vamos cuidar da saúde e vamos nos informar. Vamos comunicar uns com os outros, tá certo? Algumas pessoas me perguntam sobre abelhas de outra região migrarem. A pessoa compra, tem a abelha do sul que está no nordeste e vice-versa, abelha do cerrado. Já vi gente falando que tem jandaíra no sul, eu acho um absurdo. Gente, quando você instala uma colônia de abelha na tua casa, ou você traz de outra região, você não está levando só a abelha. Entendeu? Tá certo? Dentro da caixa de uma abelha, ali na lixeirinha dela, tem milhares de microseres, de micro-organismos, de ácaros daquela região que veio. Você nunca leva só a abelha para sua casa. Quando você está adquirindo abelha, comprando abelha de uma outra região, de um outro bioma, entendeu? O que acontece? Você está trazendo também esses ácaros, esses seres, esses fungos. Já tem estudos aí sobre isso, aí está acontecendo problemas. Estão trazendo mais problemas para nossas abelhas nativas. E com tanto desmatamento e desequilíbrio cada vez mais aumentando, a tendência é piorar. O que a gente precisa fazer, no meu modo de pensar, no meu simples modo de pensar aqui, ó, eu com meus botões, é o seguinte: a gente precisa envolver as pessoas em plantios de sistemas agroflorestais, de polinicicultura, dessa consciência da presença do polinizador dentro dos nossos cultivos, tá certo? E fazer com que aumentemos nossas áreas de plantios de matas nativas, floradas ano todo. As abelhas tenham abrigos nesses trechos, porque as abelhas vão ficar passando de uma região para outra. Essa cerca invisível só foi o homem quem colocou. Podem observar, as abelhas não têm limites. Elas vão passar de uma região para outra caso haja florestas. Não é verdade? Só que assim, a gente criou uma cerca invisível, que é colocada ali e aqui. Ó, não pode ir para tal região. A abelha, ela vai atravessar a região que for necessária, ela se tiver alimento. Mas as monoculturas são tão extensas, são quilômetros, né? Que assim, não há um pensamento de deixar corredores. Cadê isso? Onde está isso? Corredores de plantas nativas para as abelhas. Isso é uma prioridade, isso é uma emergência, isso é uma urgência que nós temos, tá certo? Eu agradeço a todos vocês e é um prazer imenso estar falando aqui sobre polinicicultura pela primeira vez, tá bom? Muito obrigado pelos inscritos no canal, a galera que está aí junto comigo, que está acompanhando cada vez que a gente publica qualquer coisa. E eu faço desse canal aqui um cenário da minha vida mesmo. Aqui eu coloco sobre o trabalho, tanto o trabalho da minha música independente, como do trabalho dos cultivos orgânicos, do meu trabalho ligado à terra, ligado às abelhas nativas que eu amo
eu amo a natureza, eu amo esses seres que são importantes para o futuro de nossas gerações, não só para o nosso presente, mas nós precisamos realmente transformar isso aqui. E só nós podemos fazer, porque quem está agora no poder e pode fazer alguma coisa não está fazendo, não é verdade? Então assim, só nós, eu acredito que somente nós, unicamente nós mesmos, poderemos transformar isso aqui. Não tem mais ninguém, entendeu? E você não precisa pensar que, ah não, é que a pessoa, o cara quer ser um herói. Gente, não existe herói. Nós estamos todos num barco que está afundando. É isso, tá certo? Então assim, vão ter mais vídeos por aqui. Qualquer dúvida, perguntem, deixem aí embaixo. A gente vai se falando, a gente vai trocando ideia. Porque é isso, a Polinissimbiocultura, que é um nome que eu acabei desenvolvendo para tentar nos unir mais. Quem tiver a ver com isso aqui vai estar aqui dentro mesmo. É impressionante, em pleno 2019, a gente ainda tem meliponicultor que serra a árvore com a motosserra em poucos minutos e joga uma árvore no chão para tirar uma abelha, para vender, né? Isso é triste demais. Isso não dá certo, entendeu? Então assim, eu conheço algumas poucas na natureza, eu conhecia 30, 40. Hoje em dia eu conheço de repente, uma determinada espécie, como a mumbucão. Isso me deixa muito triste. E às vezes você chega pro dono, que é seu amigo, é seu conhecido, e fala, poxa, pode ir lá tirar, pega uma motosserra, vai lá e corta a árvore, leva para você. Eu falo com ele, não, eu não posso levar, você não pode deixar eu levar. Essa abelha precisa estar aqui, o local dela é aqui. Eu tenho que conseguir capturar uma dela e levá-la para uma outra ali, dentro da própria cidade, né, mas tê-la dentro daquela região onde ela já habitou e conseguir replicar isso. Isso que eu preciso fazer. A gente precisa replicar isso. E também replicar pessoas com esse pensamento. É assim meu modo de pensar, é assim meu modo de agir. Beijão para vocês, meus amigos inscritos. Muito obrigado por tudo e vamos nos falando, tá ok? Polinissimbiocultores, nós estamos juntos. É isso aí, um abraço para vocês, um beijão e tudo de bom. Valeu! Ali eu utilizei ali um improvisado rebatedor ali com a placa de isopor que eu tenho ali, ó. Dá uma olhada. Para jogar um pouquinho de luz de lado e assim a gente vai se virando, ó. A luz já tá vindo aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó. A gente se vira, meu irmão. Olha aqui o meu suporte de filmagem, galera, ó. Minha cavadeira velha aí, ó. É isso aí, ó. Botei um rebatedorzinho aqui, ó. Básico de isopor. Olha aí. Você tá vendo? A gente tem que se virar aqui, meu irmão. Na roça, no meio do mato, é assim. Cavadeira e um rebatedorzinho ali, ó. Um abraço pra vocês aí, um beijão pra vocês. Vambora.